Sabe aquela sensação de estar um pouco perdido, procurando, sei lá, um manual de instruções para a vida? E se algumas respostas pudessem estar, na verdade, escondidas em textos com milhares de anos? Pois é, hoje a gente vai decifrar 4 mapas bem antigos, mas que servem para desafios super modernos que a gente enfrenta todo dia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando a vida complica, para onde a gente olha? Qual é a nossa bússola? Bom, hoje a gente vai mergulhar em 4 respostas e elas são bem surpreendentes, viu? Vêm de lugares e de épocas que talvez a gente nem imaginasse. Então vamos lá, o nosso primeiro mapa, olha, ele foi forjado no fogo, literalmente. Ele vem de uma história cheia de rivalidade familiar, traição, uma luta bem longa pela sobrevivência. É aquele tipo de guia que não está num livro, sabe? É o guia que a gente vive na pele. É a orientação que vem da experiência pura. Olha só a saga do Jacó. A história dele é uma verdadeira aula de resiliência. Sério, pensa só. Ele enfrenta engano no casamento, sabotagem no trabalho e pelo próprio sogro. Fora as disputas familiares que não acabam nunca. Mas é interessante é que em cada passo dessa jornada, como a gente vê aqui na linha do tempo, ele usa de muita astúcia, muitas estratégias para virar o jogo. É quase um manual de sobrevivência para quem tem que lidar com um ambiente tóxico e relações desonestas, né? Super atual. E aqui vem o pulo do gato na jornada dele. O Jacó, ele não acha que o sucesso dele foi só sorte ou só esperteza. Não. Para ele, foi a justiça divina agindo através do que ele fazia. Ou seja, é a experiência que ensina, claro, mas é a fé que dá sentido a tudo. É a fé que confirma que ele estava no caminho certo, sabe? Transformando toda aquela adversidade em vitória. Ok, mas e se a orientação não vier dessa experiência acumulada, de viver na pele? E sim de ordem diretas. Nosso segundo modelo é exatamente sobre isso. É um guia que a gente não descobre aos pouquinhos, não. A gente recebe de forma clara, direta. É um verdadeiro manual de instruções para uma missão com um propósito muito bem definido. Dá uma olhada nesse plano de ação. É um briefing completo, ele define o público-alvo, a mensagem principal, as ferramentas que devem ser usadas e até a mentalidade necessária para a coisa funcionar. O guia aqui é esse propósito claro e negociável. Mas a parte mais interessante para mim é o aviso no final. Olha, preparem-se, porque a missão vai ser perigosa. E como sobreviver a essa missão? Bom, a estratégia está toda resumida nessa frase aqui. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o guia para essa missão perigosa é um equilíbrio bem delicado. É tipo, use a sua inteligência para se proteger, é claro, mas ao mesmo tempo nunca perca a sua integridade no processo. Vamos para o nosso terceiro guia. E esse lida com um problema que, nossa, a gente conhece muito bem: o ruído. Sabe? Como é que se encontra a verdade num oceano de desinformação, de fake news, de opiniões vazias que a gente vê por aí? A resposta, segundo este modelo, não é ter mais informação, é ter clareza moral. E olha que impressionante. Esse lamento aqui tem milhares de anos, mas parece que foi escrito ontem, não parece? É exatamente aquela sensação de que a honestidade está sumindo, que as palavras perderam o valor, que confiar em alguém está cada vez mais raro. Pronto, o cenário do nosso desafio está montado. E a solução que aparece é esse contraste aqui que é gritante. De um lado, a gente tem as palavras humanas, descritas como falsas, bajuladoras, arrogantes. E do outro, as palavras divinas, que são o oposto, puras, testadas pelo fogo, um verdadeiro escudo. Então, o guia aqui é um chamado para o discernimento. É sobre aprender a diferenciar o ruído da verdade, o que é falso daquilo que é genuinamente puro e confiável. Tudo isso nos leva então ao nosso quarto e último guia. Pensa bem, se o mundo aqui fora é tão enganoso e barulhento, talvez a resposta seja olhar para dentro, né? E é exatamente isso que este modelo propõe: cultivar uma bússola interna. Uma bússola que aponta o caminho certo, e o nome dela é sabedoria. E é importante dizer, sabedoria aqui é muito mais do que só ter informação ou conhecimento, tá? É sobre ter entendimento, é a capacidade de fazer as escolhas certas, de navegar pela vida com mais clareza. O guia, nesse caso, não é um mapa que está lá fora, é a própria pessoa que se torna a bússola. E qual é o valor dessa bússola interna? Bom, o grafo aqui coloca isso em perspectiva. Pensa em prata, em rubis, em qualquer riqueza material que se possa imaginar.
Tudo isso perde o brilho quando comparado à sabedoria. Ela é apresentada como o bem mais valioso de todos. E faz sentido, né? É o único guia que não dá para comprar, que não se perde e que ninguém pode roubar. Então, para a gente fechar, vamos resumir. A gente viu 4 modelos diferentes de orientação, né? O primeiro é pela experiência, aprender a navegar nos conflitos e nas decepções com resiliência. O segundo, pela missão, seguir um propósito bem claro, bem direcionado. O terceiro, pela verdade, saber discernir o que é puro no mundo cheio de mentiras. E o quarto, pela sabedoria, cultivar aquela bússola interna que tem um valor incalculável. E aí, a pergunta final fica no ar. Diante dos desafios que a gente enfrenta hoje, qual desses guias parece ser o mais necessário? É a resiliência que a gente aprende com a história? É a clareza que vem de uma missão? É a busca incansável pela verdade? Ou é a bússola interna da sabedoria? Qual deles fala mais alto agora? Fica aí a reflexão.